noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra pela Luz Intermunicipal de Peruíbe. É sempre uma alegria estarmos reunidos nas noites de domingo. E hoje nós teremos o tema Saudade sim, desespero não. Essa palestra será realizada pela Valéria. E aproveitem, que ela é maravilhosa. E nós, com essa palestra, nós encerramos o nosso mês de novembro, que trouxe como tema central E a Vida Continua, sobre a ótica espírita, o nosso entendimento, sobre o desencarne e as comunicações que se realizam, né, com os nossos queridos entes que já se foram para a pátria espiritual, sempre trazendo muito consolo e muita esperança para o nosso coração. Então, nós vamos, nesse instante, elevando o nosso pensamento e vamos rogando a Jesus que nos abençoe. Que nesta noite, a mensagem da nossa irmã Valéria, que essa mensagem possa calar fundo no nosso coração, trazendo a todos nós aquilo que nós necessitamos para a nossa melhoria, para a nossa transformação, em especial neste mês, para o consolo para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. E agora nós teremos a nossa parte musical com instrumentos da esperança.
dando várias visões desse mesmo tema. No primeiro domingo, nós tivemos a Madalena com o tema A Morte Não é o Fim, onde ela explicou brilhantemente um dos fundamentos da doutrina espírita. Depois nós tivemos o Paulo com experiências de quase morte, uma palestra também muito rica, cheia de informações muito interessantes sobre experiências de quase morte, bem curiosas. Depois nós tivemos a Nívia ensinando com uma doçura ímpar o bem viver para bem morrer. E no último domingo nós tivemos a Adriana numa emocionante reflexão sobre a dor da separação e o consolo da imortalidade. Todas essas palestras continuam online na página da USE Perlib. Para quem não viu, não assistiu essas palestras, são muito interessantes, muito ricas, eu recomendo. E hoje o tema é Saudade sim, desespero não. Para iniciar essas reflexões, eu preciso voltar um pouco e comentar sobre uma falha na nossa cultura, na nossa educação, porque a cultura ocidental, ela evita o tema morte, o tema desencarnação, e nós acabamos tendo uma falta de familiaridade com esse tema, mesmo nas questões práticas. E nós falamos tão pouco, pensamos tão pouco, que quando eventualmente a morte chega para alguém perto de nós ficamos assustados, nós ficamos paralisados e não sabemos o que fazer. Simplesmente porque nós nunca pensamos no assunto, nós nunca conversamos em família sobre esse assunto. Nem mesmo as medidas práticas, que acho que todo mundo precisaria saber. Quando acontece um desencarne perto de nós ficamos tão surpresos, tão paralisados, que a gente não sabe o que fazer, que providências tomar. Justamente por isso, por a gente não ter essa familiaridade com esse assunto. É comum que pessoas atravessem a existência sem pensar, sem falar, fugindo do assunto, como se, ignorando a existência da morte, a gente pudesse fugir dela. Mas como a morte faz parte integrante da nossa vida, não dá para fugir. Em algum momento, nós vamos topar com ela, alguém perto de nós. Todo mundo já teve contato com ela, ou teve, ou terá contato com ela em algum momento. E a gente fica muito desprotegido, desamparado. Eu tive o privilégio de conhecer a doutrina espírita muito cedo. Então, a morte para mim nunca foi uma questão. Eu sempre tratei com naturalidade. Porque eu tive pais também, que meus pais eram muito práticos. Então, nós tivemos um alicerce material muito bom. Porque nós fomos criados, nós fomos educados com contato com essa possibilidade. Meus pais fizeram questão de nos educar para, se caso acontecesse de faltar um dos dois, nós sabermos que providências tomar, com quem conversar, o que fazer num momento de luto, de morte, de separação. Então, eu tive um bom alicerce material e um bom alicerce espiritual, porque a doutrina espírita nos esclarece de uma forma que nós passamos a enxergar, a compreender a morte não como fim, mas sim como uma transição. Então eu tive sim um alicerce material muito bom e a doutrina me deu o alicerce espiritual, o alicerce emocional muito bom. Então eu não tenho dificuldade, meus filhos também não têm essa dificuldade, porque nós tratamos desse assunto normalmente, porque é um assunto que deve ser tratado com normalidade dentro das famílias. E como a doutrina nos dá essa explicação de que a morte não existe, o que existe é só uma separação,
aí o Consolador prometido. A doutrina nos consola à medida que nós vamos entendendo que a morte não existe, que a separação, a despedida é provisória. São centenas de livros, milhares de mensagens, de cartas, de espíritos desencarnados que voltam para nos contar, para nos dizer como é do lado de lá, para nos dizer que continuam vivos. Do lado de lá, nós somos os mesmos, nós continuamos os mesmos. E é justamente isso, a continuidade da vida, que nos dá a maior evidência da justiça e do amor de Deus por nós. Deus é um Pai amoroso que nos aguarda o nosso progresso, a nossa evolução, nos dando chances atrás de chances de recomeços, de novas vidas, novas oportunidades. E a cada passo, os nossos laços de amor com os nossos entes queridos vão sendo fortalecidos. Os laços de amor nunca se rompem. Será que Deus, que é infinitamente justo e bom, romperia os laços que unem a mãe e o seu filho, os irmãos, os parentes, os nossos companheiros de jornada, a quem nós amamos profundamente? Que bondade, que justiça teria nisso? Então, a doutrina espírita, por meio das comunicações dos espíritos, ela tem nos mostrado com provas e com evidências que a morte não é o fim. E por isso, nós podemos e devemos lidar com esse tema de uma maneira mais natural, sabendo que a morte não existe. Todo espírita sabe que a vida continua, mas isso não quer dizer que nós não soframos. Isso não quer dizer que a nossa fé nos isenta de dor, nos isenta de sofrimento, porque a morte não existe, mas a separação física sim. E esse afastamento, mesmo que provisório, dói. A doutrina nos dá os meios de passar por essa experiência de maneira mais leve, mais serena. Normalmente, quando nos chega a notícia do desencarne de um ente querido, nós somos invadidos por uma onda de emoções conflitantes. Nós sentimos aflição, uma tristeza profunda, um desamparo muito grande. E a princípio, a notícia nos tira o chão. Nós ficamos paralisados e paramos de raciocinar. E esse descontrole emocional é muito prejudicial para os dois, para o encarnado e para o desencarnado. Quando nós paramos de raciocinar, nós perdemos o controle sobre as nossas emoções. E tudo vai elevando a uma potência imensa. E nós perdemos o controle de nós mesmos. E esse sentimento descontrolado vai se tornando desespero. E transforma aquela ligação de amor que nós temos com o nosso ente querido em uma ligação tóxica, uma ligação prejudicial, que nós passamos a compartilhar com ele aflição, desespero, sofrimento, e o encarnado passa a obsediar o desencarnado. Todos já ouvimos falar sobre espíritos obsessores, e a maioria de nós acha que só um espírito desencarnado pode exercer uma obsessão. Mas não, o encarnado também pode ser o obsessor daquele que partiu. Esse sentimento descontrolado tem origem no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Porque de repente eu perco meu parente
estou sentindo saudade? O que eu vou fazer com a falta que ele está me fazendo? A minha dor está me sufocando. O nosso pensamento se volta para nós. Isso é egoísmo. Aquele que foca tanto em si mesmo, que esquece que aquele que partiu também está sofrendo, também está passando por uma transição, também sente saudade, sente falta dos que ficaram. O Chico Xavier falava que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E é exatamente isso. Da mesma forma que nós estamos sofrendo aqui, eles estão sofrendo lá. Nós temos conhecimento, através da literatura espírita, como são frequentes as comunicações de espíritos recentes encarnados que voltam para pedir que os seus familiares, os seus parentes entrem em oração, procurem a conformação, porque eles precisam dessa paz, dessa harmonia entre os encarnados, para que eles também possam seguir com a sua vida, com a sua missão. Nós encontramos depoimentos de jovens que ficam aprisionados no desequilíbrio dos pais. Que os pais sofrem tanto que se entregam ao desespero, ao desequilíbrio, e o sofrimento é tanto que eles cometem verdadeiras loucuras, desatinos, porque o nosso descontrole emocional nos impede de raciocinar. Eu trouxe alguns exemplos de um livro, que tem no livro Jovens no Além, um livro de Chico Xavier, onde ele psicografou várias mensagens de alguns jovens recém-desencarnados que vieram para consolar os seus pais. Um dos casos é do jovem Carlos Alberto, um rapaz, filho único, 18 anos, um rapaz normal, tinha acabado de entrar na faculdade, cursava engenharia na FEIT, em São Bernardo do Campo, e um dia na quadra da faculdade, ele estava jogando basquete com os amigos e teve um aneurisma e desencarnou. A notícia da morte pegou os pais com tanta surpresa, com tanta violência, que eles passaram a viver à base de tranquilizantes. O sofrimento era tão intenso que se transformou sim em desespero e eles não conseguiam mais viver, não conseguiam pensar, não conseguiam ter um dia a dia normal. Então os familiares, preocupados com eles, levaram eles até o Uberaba para ver se conseguiam uma mensagem, uma palavra de consolo do Chico. E depois de algumas visitas ao Uberaba, eles conseguiram uma mensagem do Carlos Alberto. Essa carta era cheia de nomes, de fatos, que tornavam a identidade dele reconhecida. Mas a principal mensagem era a seguinte: querida mamãe, não chore mais. Papai, conformação é o nosso caminho. Tenho suas lágrimas como bênçãos de sofrimento, bênçãos de carinho e tristeza, luz e sombra, paz e tempestade. Peço ao teu coração querido, querida mãezinha, não chore mais, como se estivéssemos separados para sempre. Se os que pensam em nós estão envoltos em pranto e aflição, a aflição e o pranto estão igualmente conosco, mesmo quando procuramos ser fortes e não queiramos chorar. Então nós vemos que a ligação permanece com os que ficam, a ligação de afeto permanece, e nós enviamos para eles o que sentimos. Se essa ligação for desequilibrada, o desequilíbrio atinge em cheio aquele que se foi. Nós passamos a enviar exatamente a angústia, a aflição e o desespero. É isso que nós queremos para aqueles que amamos? Como eu já disse, o sofrimento
também não sofre a separação? Também não tem saudade? Preocupação com aqueles que ficaram? Eles ainda sentem culpa porque as pessoas que eles amam estão sofrendo por causa deles. E eles não podem fazer nada para ajudar, não podem voltar atrás, não podem vir nos consolar. E a esse sofrimento todo deles ainda acresce a carga de aflição e desespero que nós criamos. É desesperador para eles. E eles podem também perder o equilíbrio, complicar a situação deles, porque eles também estão passando por uma transformação. Eles precisam de harmonia, de paz. Numa outra comunicação, um outro jovem, é o caso de Vadir Abraão Filho, é um menino de 17 anos. Ele era muito ativo nos movimentos de caridade cristã do bairro dele. E ele estava sempre envolvido em eventos de arrecadação, de caridade. Bem atípico para um menino de 17 anos. E ele desencarnou repentinamente na escola, vítima de um infarto agudo. A tristeza e o desespero invadiram a casa da família e eles ficaram sem consolo. Principalmente o pai perdeu toda a vontade de viver, abandonou todos os seus afazeres, suas atividades profissionais, e ele ia durante o dia com a esposa ao túmulo do filho e ficavam lá por horas, chorando, rezando, sem consolo possível. E à noite ele fugia de casa, fugia escondido e voltava ao cemitério. Enganava o vigia e noite após noite fazia a mesma operação. Ele tirava a pedra de cobertura e entrava no túmulo do filho, deitando na gaveta vazia acima do filho. E ali ele ficava as madrugadas inteiras, pensando, sofrendo, chorando e acreditando que assim ele estava fazendo companhia ao filho. Ele acreditava que o seu filho estava lá. E por intermédio de um amigo, esse casal foi levado também ao Uberaba e eles receberam uma mensagem psicografada através do Chico. E foi com essa mensagem que a família ficou sabendo dessa atitude do pai do Vadir. E só ele sabia o que ele fazia. Ele ia tarde da noite, voltava no início da manhã, ninguém ouvia. Então imagina o desespero desse homem e o desespero também desse filho. Porque muitas outras coisas que ele falou na sua psicografia, ele disse para o pai: pai, mãe, não chorem mais, eu imploro. O rapaz estava implorando para os pais, por equilíbrio, por consolação. E nós sabemos o quão desagradável é para um espírito desencarnado a proximidade com o corpo físico. É muito doloroso para eles. Tem espíritos que dizem que é uma tortura essa proximidade. E numa das cartas, o Vadir fala que ele era levado até o cemitério, noite após noite, amigos do plano espiritual o acompanhavam até lá, na esperança de que o pai, pela proximidade do espírito do filho, se confortasse um pouco e voltasse para casa, sabe? Acordasse daquele desespero profundo que ele se encontrava. Então, o Vadir, esse menino, sofreu demais por ter que voltar noite após noite até o cemitério para consolar o seu pai. Então são tantas as comunicações para pedir aos familiares, pais, que enxuguem as lágrimas, que tenham esperança, que
tenham fé, que foquem no trabalho, na oração, para se reequilibrar, que busquem o equilíbrio através da oração, da ajuda ao próximo. Aquele que se foi precisa dessa paz para se recuperar, para se restabelecer. Tem um outro livro do Chico também, que chama Cartas de uma Morta. E é uma mãe que vem nos falar sobre o seu desencarne. Dona Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier. E ela nos conta que a morte para ela foi uma libertação, porque ela vinha presa a uma doença, uma enfermidade muito longa e muito dolorosa. Então, quando finalmente ela desencarnou, ela se sentiu livre, mas ao mesmo tempo uma confusão emocional muito grande, porque ela tinha filhos pequenos, então ela tinha uma preocupação imensa com os filhos. E foi exatamente as orações dos filhos pequenos que aliviaram o peso dela, que trouxeram equilíbrio para que ela continuasse, para que ela seguisse adiante. Então nós vemos que os sentimentos, os pensamentos, as emoções, as preocupações são as mesmas dos dois lados, nos dois mundos. Mas cabe a nós o controle das nossas emoções, para que possamos dessa forma ajudar os nossos queridos que foram. E se eles veem que nós estamos bem, que nós estamos equilibrados, nos recuperando, eles também se sentem fortes para seguir em frente. Cada um de nós é capaz de equilibrar, de ordenar os pensamentos e as emoções com algum esforço, respeitando o nosso momento, sem pressa. O luto tem algumas fases já conhecidas e nomeadas pela psicologia, e eu vou citar algumas aqui. A primeira etapa do luto é a negação. A pessoa se recusa a acreditar na perda. Ela não quer acreditar que o fato aconteceu, que o desencarne aconteceu. Ela se recusa. É comum a gente ver isso. Depois vem a raiva. A pessoa se revolta com a situação, acredita que seja uma injustiça e fica revoltada. Depois vem a barganha, onde a pessoa tenta negociar com Deus, como se fosse possível reverter a situação, reverter os acontecimentos. A pessoa tem já é um desequilíbrio, você tentar essa barganha com Deus. Depois vem a depressão, que é um momento onde a pessoa mergulha no sofrimento, ela procura o isolamento e sofre profundamente. E por último, vem a aceitação, onde a pessoa finalmente encontra uma paz e um conforto e se conforma com a perda, aprende a conviver com essa perda. Nem todos passam por todas essas etapas. O luto tem um tempo estranho, é diferente para cada um. Não existe uma regra, uma mágica que diga assim eu paro de sofrer. Não. No nosso caso, em especial, a mente sabe que não é o fim, mas o coração não. O coração quer mais, o coração quer a presença, o toque, o abraço. Então a mente entende, mas o coração não. E é nesse espaço entre o que sabemos e o que sentimos que o luto se instala. Não existe pressa nesse processo. Existe só o direito de sentir, o direito de viver essa dor aos poucos, descobrindo o caminho da harmonia interior, através da oração, do progresso,
E é difícil nós retomarmos o nosso dia a dia, retomarmos a nossa vida, quando falta um pedaço de nós. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva ao teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve o arco, e evita travar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva ao fundo teu, que a saudade é ao revés de um barco, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva ao que há de ti, que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada, um vento que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a montanha do amor. Adeus. O Chico Buarque foi muito feliz na escolha dessas analogias. Essa música nos apresenta várias visões, vários tipos de saudade, mas a saudade é equilibrada. Esse é o nível de serenidade que nós devemos buscar. Não passar a viver carregando, como diz a música, a mortalha do amor, ficar preso naquele momento da despedida, naquele momento do desencarne. Nós temos que buscar a saudade sem aflição, a saudade serena. E o primeiro passo é abandonar o egoísmo, parar de focar na sua dor e focar na dor do outro, do
para o outro, a nossa dor vai diminuindo, o nosso coração vai pacificando, vai se acalmando. E tem uma frase da Joana de Ângeles que ela diz que aquele que enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. E é exatamente assim. Quando nós passamos a olhar em torno de nós, a olhar o sofrimento dos outros, a nos preocupar e cuidar dos outros, nós vamos nos libertando das lamentações, vamos dando espaço para outras recordações, que não no momento do desencarne, que não no momento da despedida. Nós vamos dando espaço para as boas recordações, para os momentos alegres que nós passamos com o nosso ente querido. Aí nós vamos sentindo a gratidão por ter compartilhado a nossa vida, a nossa existência com Ele. Por amar e por ter sido amado por Ele. É esse o sentimento que acalma e que harmoniza os dois mundos. Lembrar com serenidade, com doçura. A espiritualidade maior está sempre presente, nos auxiliando, nos amparando, nos consolando e nos ensinando que através do trabalho, da oração, da caridade, é que nós vamos nos curando. Enfim, enxugando outras lágrimas, as nossas vão secando. Para encerrar, eu gostaria de ler um poema de um espírito que não deu nome, então é um autor desconhecido. Quando o amor permanece, a saudade dói no peito, mas vem a paz devagar. O amor que foi tão perfeito segue vivo a te abraçar. Partiu apenas o corpo, o afeto não se vai. No silêncio, um sopro doce te envolve e te refaz. Quando a lágrima te busca e a noite quer te calar, sente a presença que pulsa. Sou eu a te velar. Porque o amor verdadeiro não conhece o fim da estrada. Volta sempre por inteiro, na luz da prece ofertada. Então eu espero, com as reflexões de hoje, nós tenhamos essa consciência de que a saudade serena, doce e carinhosa tem o poder de cicatrizar o coração e cuidar e curar a alma dos dois lados. E eu lembro ainda uma frase do Mário Quintana que diz: a saudade é o amor que fica daquele que não pôde ficar. Muito obrigada. Que linda palestra, né, gente? Nos traz reflexões muito importantes, realmente. E agora nós vamos fazer as nossas impressões. Então nós vamos fechando os nossos olhos, vamos visualizando dentro de nós o nosso melhor, o nosso amor, a nossa capacidade de doação. Vamos percebendo a nossa fé e vamos transformando tudo isso em luzes, em energia, e vamos ofertando para o mundo a nossa energia de amor. Vamos envolvendo todas as nações que se encontram em guerra, vibrando para que haja paz, fraternidade e justiça. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem, pelos idosos, pelas crianças, mas muito especialmente na noite de hoje, que possamos vibrar por aquele ente querido que já está na pátria espiritual. Aqueles entes queridos que já se foram fisicamente. Vamos desejando, como nos falou a Valéria, desejando que eles tenham alegria
esperança, que eles possam continuar a sua caminhada, que eles tenham coragem, assim como nós também teremos. E vamos fazer um pacto da alegria, um pacto da saudade equilibrada, um pacto do amor que espera, do amor que compreende, que não se separa. Vamos desejando que eles continuem a sua caminhada, como nós continuaremos a nossa, até o dia de nos encontrarmos. Vamos orando agora por nossa família, que está aqui, encarnada, junto de nós. E vamos desejando a cada um deles que tenha também saúde, alegria e fé. E por fim, vamos orando por nós mesmos, para que tenhamos equilíbrio suficiente, que tenhamos sempre o Evangelho de Jesus a guiar os nossos passos. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos pela noite de hoje, agradecemos a Valéria, o Mauro, a Vivi, o Nelson, que abrilhantaram a nossa noite com a arte, com o bom uso da palavra, com amor e com carinho. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. E antes de passar para o Grupo da Esperança, terminar com a parte musical, nós vamos falar sobre o mês de dezembro. Em dezembro, nosso tema central será Encontros Transformadores com Jesus. Belas palestras que vão nos trazer à tona alguns dos encontros com Jesus e o que aconteceu nesse encontro. Então, no dia 7, nós vamos ter a Vanessa Marigueto, que vai trazer o tema Paulo de Tarso e a coragem de recomeçar. No domingo do dia 14, eu farei a palestra A Samaritana que matou a sede de acolhimento. Essas duas serão presenciais também. Mas a partir do dia 21 de dezembro até a primeira semana de janeiro, as palestras serão apenas online. E no dia 21, nós temos a Mariana Carlinda, que vai trazer o tema Maria Madalena, do sofrimento à missão do Evangelho. No dia 28, também online, teremos a Marluce Parri, e ela vai trazer o tema Bartimeu, quando a fé abre caminhos. Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos voltar dos nossos lares em paz e com segurança. Então, vamos passando para o instrumento da esperança.